E aí, gurizes, beleza? Vamos falar então desse jogo de ontem do Grêmio aí e vamos repercutir sobre ele. Os problemas que aconteceram ontem, principalmente as atitudes do Renato na escalação. Vamos repercutir agora com vocês o jogo de ontem, os detalhes deste jogo sofrido do Grêmio. Vamos debater com a galera. Então tá, pessoal, é o seguinte, o que eu digo, culpa toda do Renato. Não vamos culpar o Edenilson que perdeu o pênalti, não vamos culpar o Cristaldo que perdeu o pênalti e nem o Pavão, que deu um balão. Todos esses jogadores que estão aí foram jogadores que o Renato já pensou nos pênaltis. O Cristaldo e o Pavão já eram para ter saído há muito tempo. Os dois estavam se arrastando. Mas o Renato manteve eles para quê? Pensando neles para bater o pênalti. Porque os dois têm experiência, bate bem na bola, Cristaldo bate bem na bola, vou colocar o Edenilson para bater o pênalti. Aí tu tem o guri lá, o Monsalve, que jogou bem lá no Paraná, que levou o time nas costas. Pô, não recebeu uma chance de entrar hoje. Ia melhorar o time do Grêmio. Tinha o Natan Fernandes para entrar, tinha o centroavante, o Arezzo, para entrar. Aí o cara me coloca o Diego Costa fora de ritmo, entrando no jogo, o Diego Costa perdido, ainda com risco de ser expulso. E aí, tipo assim, aí o cara vem, não, mas eu vou manter o Cristaldo, o Pavão e vou colocar o Edenilson que batem bem na bola. E o que aconteceu? Os três perderam o pênalti. A culpa não é deles. Tem torcedor que vai falar do Edenilson, vai falar do Pavão, do Cristaldo. Não pode. A culpa é do Renato. O Renato tinha armas, pediu reforços para a direção entregou para eles, tá aqui os reforços. Ele não usa. Para quê? Se ele segue com os bruxos. Pô, recebeu, cara, usa os caras. Não, mas tem que jogar com os bruxos. Não, meus bruxos não. Então pra que tu fica chorando que não tem reforços? Que não chegou jogador? Cara, é uma indignação, culpa, de novo vou falar. Renato é o principal culpado. Ele, desde o começo do jogo, se acovardou. Corinthians foi com um time meio descaracterizado, pensando em se defender, com dois caras sozinhos na frente, o Renato me bota 3 zagueiros. Ficava 2 caras lá atrás se batendo lá. E o Grêmio sem uma armação. Olha, ridículo. Cara, o que acontece? Hoje, quando eu fui perguntado sobre o jogo, eu já tinha uma certeza que a dificuldade do Grêmio na partida de ontem, seria somente o Renato. Pela teimosia, ele pediu um monte de atacante. Quando tinha o JP Galvão aí, tinha dificuldade no ataque, ele não jogava com 3 zagueiros. Aí agora que a direção foi lá, pedido dele, contratou o Monsalve, contratou vários atacantes aí, que já deram resposta para ele, e o cara chega agora e não coloca. E acreditar que o quê? O Grêmio esse ano não fez uma partida decente, não tem uma partida boa do Grêmio. Agora o Grêmio tá o quê? Dependente do Soteldo. Se o Soteldo joga bem, o Grêmio joga bem. Se o Soteldo não vai tão bem, o Grêmio perde. E hoje, no segundo tempo, era pro Grêmio ter perdido no segundo tempo. Porque se tinha um merecedor na vitória no segundo tempo, que era onde era pro Renato mudar o jogo, segundo tempo ele tava com as peças todas lá esperando para colocar e mudar o jogo. Não, quem é que melhorou? O Corinthians. E o time do Grêmio se arrastando, como tu falou, Cristaldo e Pavão se arrastando em campo, o Renato manteve e o Grêmio tava, outra coisa, lembrando que o Grêmio tava descansadinho, o Grêmio poupou para pegar esse Corinthians aí, para fazer uma partida dessa patética, cansada, e o time, o que acontece? O time que jogou bem foi o time contra o Atlético Paranaense, que é o time reserva do Grêmio hoje é mais organizado que o time titular, porque o Grêmio não tem um toque de bola, não tem uma variação tática, não tem nada. Hoje foi praticamente um fiasco. E já faz o quê? 8 anos que o Grêmio não ganha do Corinthians. Hoje, tudo para ganhar do Corinthians, também não ganhou do Corinthians. Fiasco, tudo na conta do Renato. Não tem torcedor dizer, é cornetinha, Renatão. Não, é totalmente culpa do Renato. O elenco tá aí que ele pediu, falta ele botar a mão. Tá difícil. Gente, tá difícil, muito complicado mesmo, muito complicado. O Renato provavelmente vai vir na entrevista, né? Já vem na entrevista com várias desculpas, né? Direto, vai dizer que o Corinthians é um grande time, que é um clássico do futebol brasileiro. Gente, o Corinthians não existe como time. É só que o Renato deu vida pro Corinthians. O Corinthians não existia. O Renato foi lá e ressuscitou o Corinthians. Porque tu jogar com 3 zagueiros lá em São Paulo, tudo bem, beleza, show. Agora tu vim para jogar no Couto Pereira, na tua casa. O Corinthians veio todo aquado, tirou o 10 deles, botou um outro volante.
porque o Grêmio vinha pra cima. Aí o Grêmio vai com 3 zagueiros. O próprio cara da narração aqui da Sport TV falava, gente, não tem necessidade de ter 3 zagueiros. Os dois estão se batendo lá atrás. Então, assim, o Renato é teimoso e agora vai dar uma desculpa, vai enrolar. Aí eu pergunto assim, ó, pra que chora por contratação? É bem como meu irmão falou aí. No tempo do JP Galvão, ele dizia que não tinha centroavante, era obrigado a usar o JP Galvão. Então por que ele não inventou 3 zagueiros lá? Coloca 3 zagueiros lá atrás, não tinha. Só que hoje tu tem. E o Renato é tão teimoso que o que ele faz? Teve muitos jogadores aí que se machucou e quando ia voltar tu dizia, não vai colocar ele? Não, tem que colocar ele aos poucos. Não vou colocar ele nesse jogo porque ele vem de lesão. Aí tu coloca o Diego Costa, que é um cara pesado, que é um cara fora de forma, num jogo desses. Não, olha, cara, inadmissível o que o Renato fez. Renato é o principal culpado da eliminação do Grêmio. Teimoso, 10 vezes teimoso. Eu não sei, infelizmente os colados falam que ele é arrogante, ele é mesmo. Ele acha que ele é o cara, eu sei o que eu faço, eu sou bom. Então a culpa é dele. Ele é tão bom, olha o que ele fez. Ele é tão bom e ele não fez o básico. O que é o básico hoje? Cara, o Monsalve, melhor jogador contra o Atlético Paranaense. O cara não entrou em campo, o cara ficou olhando o Cristaldo e o Pavão dormindo em campo. Coitado solteiro, jogando sozinho. Pelo amor de Deus, que o Renato não vê uma coisa dessa. O Renato, quando chegou nos 20 minutos que eu achei que ele ia tirar o Cristaldo e o Pavão, ele não tirou porque ele estava pensando nos pênaltis. Olha só que pensamento pequeno, cara. Pensando nos pênaltis. Com um monte de contratação, a direção foi lá e gastou dinheiro para trazer contratação para o cara pensar nos pênaltis e não usar a contratação, arriscar pelo menos. Ele podia arriscar e perder, mas pelo menos a gente ia dizer, olha, ele perdeu, mas ele botou o Monsalve, ele botou o Arezzo, ele botou os caras, não, tudo bem, mas ele tentou, show, ele não tentou nada, ele perdeu sem tentar. E agora qual é a desculpa? O time tá muito cansado. O time tá cansado, é muita viagem. Não. Não tem cansaço, não. O time tá descansadinho. O time foi poupado, tá 7 dias sem jogar. Não, mas a folha salarial do Corinthians, 200 milhões, não. Corinthians não tem 200 milhões. Corinthians é um time que tá brigando para não cair. O Grêmio foi desclassificado hoje por um time que tá brigando para não cair. O Grêmio foi desclassificado hoje que 2 jogadores do Grêmio já pagam a folha inteirinha salarial do Corinthians. Aqui não é o Flamengo, não. Não é o Flamengo de 200 milhões que tem a folha. Não, esse Corinthians que vem pegar o Grêmio aí é um Corinthians que tá para cair para a segunda divisão. Folha salarial baixíssima. E aí, qual é a desculpa? O time descansou, folha salarial é maior do Grêmio, e aí vai me faz esse fiasco aí. Não, olha, Renato tá assim, ó, é fechar o ano, os 45 para não cair, Renato, 2025 tem que vazar, sem condições. E agora a gente tem que estar feliz porque ganhou um gauchão. Né? Que a Libertadores está aí, tudo bem. O Fluminense perdeu para o Juventude, foi desclassificado. Mas aí, quem garante que nós vamos ganhar do Fluminense? Se contra o Corinthians, o Renato se acovardou, não teve coragem. Imagina contra o Fluminense, que é muito melhor que o time do Corinthians. Vamos combinar. Não vamos se enganar com o Fluminense, achando que o Fluminense é barata morta, perdeu para o Juventude, está lá embaixo. O Fluminense tem um plantel bom, se acertar, o Mano Menezes está aí, está ajustando as peças. Então, tipo assim, ó, vai ser muito mais difícil contra o Fluminense, muito mais difícil, porque decide lá. Mas o Juventude ganhou. Cara, o Juventude está um time prontinho, está um time certinho. Então, o medo para mim, tipo assim, o Grêmio não, com essa mentalidade do Renato, sem coragem, o Grêmio vai morrer da Libertadores. O Renato, se não botar na cabeça, ter coragem, o Renato não tem coragem. Todo mundo fala isso, ele é conservador, ele fica ali naquela coisa, ele não tem coragem de ir lá, vou arriscar. Não, ele já estava pensando nos pênaltis nos 20 minutos, cara. É muito pequeno. Tu jogar em casa com a tua torcida, no Couto Pereira, mas tinha mais a gremista, é muito pequeno, 20 minutos do segundo tempo. Tu já pensar nos pênaltis jogando em casa com a tua torcida. Tu já pensar, não vou tirar o Cristaldo para bater pênalti, não vou tirar o Pavão para não bater pênalti. Tu sacrifica o time. Olha, é revoltante isso, gente, porque a gente sabia que podia passar. Tinha peças para passar. Aí tu vê um Arezzo da vida, um Gonçalves no banco. Pô, os caras não podiam entrar, não podiam ajudar, ver que eles podiam fazer alguma coisa. Imagina se a gente já estava revoltado. Imagina esses caras ali. O problema é de quem? O problema é da imprensa. A imprensa elogiou muito. A imprensa elogiou muito o Monsalve pela partida que ele jogou. Foi elogiado em todas as rádios.
a torcida gostou dele, foi elogiado por todo mundo. Aí o que o Renato faz? Vou contrariar todo mundo. Eu preciso contrariar todo mundo. O que eles falaram lá? Que estão dizendo que o Gonçalo jogou bem? Gonçalo jogou bem? Não. Então vai banquear. Não vai entrar nem um minuto. Numa partida dessa, o Grêmio precisando de gol. Vocês pensam que o jogador que foi o melhor jogador contra o Atlético Paranaense brigou, botou raça, nem entrou em campo. Tá? Parece que é um afronto contra a imprensa e o torcedor. Se o torcedor gostou do jogador, ele vai contra. Se o torcedor vai contra, aí ele bota. O torcedor é contra Reinaldo, ele vai lá e mantém Reinaldo. O torcedor é contra o JP Galvão, ele vai lá e mantém o JP Galvão. Parece que é um afronto só contra o torcedor e contra a imprensa. Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai ser. Tá difícil. Vamos ver qual é a cena dos próximos capítulos aí, desse nosso Grêmio, que é só sofre, o ano sofrido. Parece que a enchente não passou ainda, né? A tragédia ainda continua lá dentro da arena ainda. Meu Deus do céu. Eu fico Vamos pensando embora. assim, né? Eu fico pensando, se nós quiséssemos o Diego Costa, e aí, Renato, o Diego Costa tem que entrar. Aí ele não ia colocar o Diego Costa. Não ia Vocês colocar. estão pedindo pro Diego Costa? Ah, então não vou botar. Vai ficar no banco lá esperando. Ah, mas o Diego Costa tem que entrar mesmo lesionado, ele é bom. Não vai entrar. Por que o Diego Costa não entrou? Não, porque ele vem de lesão, pô, ele teve uma lesão séria, ficou 2 meses afastado, fisioterapia, ele tem que reforço muscular. Aquele papo furado que o Renato sabe dar, né? Uhum. Renatão. É pra contrariar, é só pra contrariar. O Renato ele era... Pode repetir aí. Tá. Pode repetir aí. Não, o Renato, ele era para ser o presidente da banda só para contrariar. Ele só contraria todo mundo. Se alguém tem uma opinião, é contra qualquer opinião que tiver. Não, aí vem aquela coisa, porque parece que eu tô vendo, né? Aquela coisa de sempre, né? Porque a gente está sem a casa, nós estamos sem a casa, nós estamos jogando na arena. Se fosse na arena, gente, para com essa desculpa aí. Sei que tem gremista que vai atrás desse papo furado aí. Se fosse na arena. Não, para aí. A gente está falando de escalação. Escalação errada. Escalação errada. Se fosse na arena, não era para jogar com 3 zagueiros, gente. Pelo amor de Deus. Se fosse na arena, não era para que 20 minutos do segundo tempo tu manter Cristaldo e Pavão para bater pênalti. Então, isso aí é a atitude do Renato que foi errada. A atitude do Renato. Nem esse papo de arena. Porque se fosse na arena. Não, se fosse na arena, tu jogar com 3 zagueiros na arena lotada. Quantas vezes o Grêmio já perdeu na arena? O Renato errou. E isso é fato. Exatamente, o Grêmio escapou. Escapou porque era para ter perdido essa partida dentro do campo. Esteve um time que jogou melhor que o Grêmio, foi o Corinthians. As 2 partidas. O Corinthians jogou melhor que o Grêmio as 2 partidas com o pior elenco do Corinthians da história. Esse elenco do Corinthians só não é pior da história do que aquele que caiu para a segunda divisão. Mas é um dos piores que esse ano pode estar caindo para a segunda divisão. E o Grêmio conseguiu fazer esse fiasco contra o Corinthians. E outra coisa que eu vou dizer, né? O Grêmio era para ter perdido o jogo, não porque o Corinthians é bom, mas sim porque o Grêmio tornou o Corinthians melhor. O Grêmio se apequenou. Lá e aqui. Porque lá estava jogando com 1 a mais. E o Corinthians quase que faz o gol. O Corinthians estava mais perto de fazer o gol com 1 a menos que o Grêmio. E hoje aqui, jogando com toda a torcida, tendo banco para usar, não usou. Se acurvador, ficou com medo, manteve o mesmo time, já pensando nos pênaltis. E o Corinthians tentando ganhar. Quer dizer, o Grêmio se apequenou. O Corinthians, mais uma vez, quis ganhar. Quis ganhar lá, com 1 a menos, e quis ganhar aqui. E é que nem eu falei a outra vez. O Renato tá se acovardando demais. O problema está no Renato. O Renato tem que mudar. Tem que ser mais corajoso. Ele fica pensando em não tomar gol. E aí, o que acontece? Não tomou gol, mas também não fez. Vai para os pênaltis, tá fora. E nesses 8 anos aí que o Grêmio tá sem ganhar do Corinthians, o Renato teve uma boa parte dentro desses 8 anos aí. Que o Renato respeita muito o Corinthians. Galera, vai ser 8 anos aí que o Grêmio não ganha do Corinthians. Tá certo? Teve vários empates, teve. Mas o Flamengo e o Corinthians é uma pedra no sapato do Grêmio. Tudo por causa de quem? Renato. Renato e o Corinthians, lembrando vocês, não tem folha salarial igual do Flamengo. O Corinthians não é 200 milhões. Não vem o Renato contar a historinha aí de Corinthians, aí o Corinthians vai brigar para não cair. É verdade. Gente, isso aí, o desabafo aí, a indignação é tamanha porque a gente estava com tudo para passar e a gente não tinha os reforços e agora a gente tem os reforços para colocar, tinha ali para colocar. O Renato tinha armas para tentar mudar o jogo, para tentar ganhar o jogo e não fez isso. Se acovardou, ficou com medo de tomar gol
Ele ficou simplesmente, ó, mas se eu tentar ir para cima, eu posso tomar. Ele não foi para cima e quase tomou. E a gente quase que toma uns desconto ali já. Porque o Corinthians pegou muito mais vezes com perigo. Quer dizer, com medo de tomar, quase tomou. Entrou com 3 zagueiros, o Pedro Henrique cabeceou 2 vezes no meio da zaga, quase fez gol de cabeça. Com 3 zagueiros. Então, olha, gente, é desanimador, é triste. E a Libertadores, infelizmente, com esse pensamento, ou o Renato muda, ele tem chance de mudar porque ele tem papel, ele tem peças. Mas se ele não usar essas peças, não adianta. Se ele ficar insistindo com os mesmos, não colocar os melhores em campo, nós vamos cair na Libertadores. Isso só vai sobrar no Brasileirão. Brasileirão a gente não vai ser campeão. Brasileirão é lutar para não cair e, no máximo, tentar uma vaga lá na frente. Só isso. Então a Libertadores é a nossa chance, só que o Renato tem que mudar. Então, pessoal. E a gente não quer acreditar, às vezes, né? A gente não quer acreditar que, às vezes, antes de começar a partida, a gente já pensa, o que o Renato vai aprontar? O que o Renato vai aprontar dessa vez? Só que a gente quer acreditar que a gente está errado, que vai chegar ao final da partida e o Grêmio vai vencer. Só que aí depois chega no final da partida, a gente está sempre no mesmo debate. Renato errou. É isso aí, galera. Tamo junto aí. Se puder seguir o canal aí, deixar o like aí, compartilhar o vídeo aí. Página nova, estamos chegando aí, bastante conteúdo aí, para animar vocês aí, vamos dar risada, vamos brincar. Quando tiver que falar sério, vamos falar aí do nosso time aí. Mas tá difícil. Valeu, galera. Boa noite. Tamo junto. Dê o apoio aí. É nóis. Então tá, pessoal. Um grande abraço. Um bom dia a todos, tá? Tamo junto sempre. E vamos fazer o seguinte, cara. Agora é Libertadores, né? Copa do Brasil. Renatão afundou nos tirou a Copa do Brasil. Renato nos tirou a Copa do Brasil. Eu gosto do Renato, eu não quero que ele saia. Mas ele é o culpado de a gente sair precocemente da Copa do Brasil para um time ruim que é o Corinthians. Um grande abraço, deixe seu like, se inscreva agora, pessoal. Vai acabar se esquecendo aí. Tá aqui agora, inscreva-se agora aqui embaixo no vídeo ali. Contamos com o apoio de vocês sempre. E agora, vamos escutar aquela papo furado. A gente tá sem casa. Estamos sem casa porque tá triste por causa da enchente, papo furado que ninguém quer mais. Fui. Tamo junto. Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom.